Olá, caros ouvintes, seguidores do nosso canal, do nosso podcast Educast Mais, o seu link com o conhecimento. Hoje temos a honra de apresentar, estar com a gente, professor Arnaldo Oliveira, formado pela UFPA em Letras, professor de espanhol e também professor atualmente de projeto de vida. Professor doutor honoris causa. Ok, correto. Em educação, pela OMDDH, é isso, professor? Isso Organização Mundial dos Defensores dos Direitos Humanos. Ela é signatária do Pacto Global da Paz pela ONU, né? Ela é responsável por fazer essas ações de paz na educação, no meio cultural, na justiça. Muito bem. É empreendedor, é coach também, estudioso da BNCC, do novo ensino médio, da nova Base Nacional Comum Curricular, e hoje se dedica à disciplina Projeto de Vida, ministrando aula dessa disciplina na rede particular de ensino em diferentes escolas da região metropolitana de Belém e aqui na própria metrópole Belém. Verdade. Estamos iniciando então mais um vídeo para o nosso canal e também mais um podcast. Você que acompanha, segue, ouve, compartilha o Educast Mais nas redes sociais. É uma honra então receber você, professor, para a gente discutir um pouquinho mais hoje com o tema, né, da nossa entrevista, desse bate-papo aqui, Projeto de Vida. Professor Arnaldo, isso é muito novo, muito recente em função de que foi uma questão colocada aí pelo perfil do novo ensino médio, né? O Ministério da Educação também intercalando com a BNCC do ensino médio, com situações projetadas lá para o futuro, vislumbrando um novo perfil de ser humano, um novo perfil de estudante, um novo perfil de trabalhador. Eu queria que você comentasse com a gente aqui, para que todos os nossos ouvintes, seguidores também pudessem compartilhar um pouquinho dessas informações, desse conhecimento. O que é o projeto de vida? Como é que ele se encaixa nessa nova Base Nacional Comum Curricular? E de que maneira, depois eu quero que você comente isso, né? De que maneira isso pode ser colocado nas escolas, pode ser trabalhado, os desafios, mas a gente vai pontuando isso aí. Primeiramente, vamos tentar esclarecer para o nosso ouvinte, nosso seguidor, o que é o projeto de vida? Bom, o projeto de vida, ele está na grade como uma disciplina, porém, para mim, não deve ser visto como uma disciplina, porque se você passa a ver o projeto de vida como disciplina, você passa a querer quantificar, em ter uma nota, e aí volta para o padrão tradicional da educação. Então, não aconselho que ele seja visto como uma disciplina, mas sim como um momento, como sessões de crescimento. Então, o projeto de vida já está falando, é projeção de futuro para o estudante brasileiro, dentro de 3 aspectos: o pessoal, o social e o profissional. Então, o projeto de vida é fazer com que o aluno projete o seu futuro, tanto do ponto de vista pessoal, aí vem o autoconhecimento, o social, ele como cidadão brasileiro, e profissional, ele como o orientador da sua carreira. Então, esse é o primeiro ponto. E a questão de projeto de vida, ela não é recente, né? Ela vem de um momento, vem de vários anos atrás. A gente sempre está buscando, nós estamos buscando perguntas, respostas para nortear o nosso futuro. Então, hoje se conseguiu implementar o projeto de vida nas escolas, né? Visando as novas habilidades e competências do século XXI. Então, o projeto de vida ele acaba sendo a base para o estudante brasileiro, para ele desenvolver as habilidades e competências que o mercado de trabalho, que o planeta e que ele, como ser humano, está buscando desenvolver. Muito bem, então quer dizer que envolvem 3 pilares, né? Vamos colocar aí 3 escalas: o social, o pessoal e o profissional. O profissional. Eu acredito que também, né, o envolvimento dessas 3 escalas aí estejam muito relacionados com a tentativa da mudança de padrão de vida de uma boa parte da sociedade brasileira a partir de indicadores
socioeconômicos que a gente consegue ter acesso, por exemplo, o IBGE, a questão da distribuição de renda ou concentração de renda, o padrão habitacional, a acessibilidade a saneamento, a acessibilidade a nível superior, né? As pessoas passam a ter uma profissão de nível superior, tem uma possibilidade de melhorar de renda, melhorar o padrão. E quando isso é feito de maneira antecipada, na escola, no ensino médio, você conseguir definir esses elementos e critérios que vão te permitir escolher um futuro melhor, ter ou não um nível superior, claro que se tem a melhor opção. E isso é uma forma de se antecipar. Isso é de fato isso que foi pensado quando se projetou a ideia do projeto de vida nas escolas? O nome projeto de vida ele vem aqui apenas no ensino médio. Porém, tem instituições que já estão colocando uma introdução ao projeto de vida lá no ensino fundamental, que é maravilhoso. Porque aqui no ensino médio, quando o aluno vê a palavra, a disciplina, aquele momento de projeto de vida, ele já está preparado. Então aí acaba vencendo alguns desafios que nós temos aqui no ensino médio. Do aluno ainda não conhecer, ainda estar em dúvida, não ter uma gestão emocional, não ter sido incentivado em sonhar. Né? O projeto de vida é um sonho. Né? E o que eu tenho percebido? É um desafio hoje em dia. Para nós como professores, como treinadores, como facilitadores do projeto de vida, captar o sonho do aluno. Eu acredito que com a situação que nós estamos vivendo, o aluno, a sociedade, deixou de sonhar. Então é um desafio para o projeto de vida. Porém, o projeto de vida ele está baseado muito em crescimento pessoal. E quando você fala, rapidinho, quando você fala no contexto que a gente está vivendo em função da pandemia, eu acho que entrou no momento certinho aí, né? Encaixou para tentar suprir essa lacuna ou problemas que a pandemia trouxe. O projeto de vida vem exatamente entrar no momento certo. É um momento certo e muito importante para os próximos 10 anos do desenvolvimento do nosso país. Vejamos, Franco. E é uma mudança de paradigma, de mentalidade. Eu digo para todos que estão ao meu redor que nós estamos vivendo um momento muito importante de mudança de mentalidade em todas as áreas, em todas as ciências. Todas as ciências estão mudando de mentalidade. Como assim? Quando você tem esse pensar diferente, você acaba fazendo com que a sociedade evolua. Como? A primeira pergunta que eu faço aos meus alunos é a seguinte: quem aqui na sala ama a segunda-feira? Aí os alunos dizem que não, a maioria diz não, eu odeio a segunda-feira. Aí eu pergunto para eles: e quem gosta da sexta-feira? Tio, eu gosto da sexta-feira, a maioria gosta da sexta-feira. E quem gosta do sábado? Tio, eu adoro o sábado. E do domingo? Nossa, tio, eu gosto apenas da metade do domingo. Porque depois, pela tarde, no domingo pela tarde, pela noite, eu lembro que a segunda-feira eu fico triste. E eu, analisando, fazendo uma pesquisa assim nesse sentido, eu percebi que essa fala dos alunos, quando eles entram no mercado de trabalho, se eles não escolheram a carreira de uma maneira mais assertiva, eles levam esse pensamento para a carreira dele. E eu perguntei a eles: você acredita que esse seu pensamento, esse seu comportamento, ele influencia a sociedade? Olha aí, nós viemos aqui do pessoal, lembra que são os 3 pilares: pessoal, o social e o profissional. Então, quando ele diz que ele não gosta, é o pessoal dele. E quando eu pergunto para ele se esse lado pessoal, se ele acredita que isso não influencia no próximo, é no social. E ele diz: não, tio, eu não percebo. Eu acho que não tem nenhuma ligação com a sociedade. Eu falei: vejamos. Se você é um médico, peguei um exemplo de um médico, que tem esse pensamento, que não gosta da segunda e que vive no automático a terça, a quarta e a quinta, porque anseia por viver mais intensamente a sexta-feira e o final de semana no sábado. Como você vai tratar os seus pacientes na segunda-feira? Aí eles ficaram pensando, legal.
E se você é um motorista de ônibus que não planejou ser motorista de ônibus, você não era o seu dom, mas foi a última opção para você não ficar desempregado. Se você não pensou, como é que dirige, como é que vai conduzir o motorista de ônibus, conduz um ônibus com mais de 40 passageiros? E a relação interpessoal? E a relação interpessoal, como é que fica? Então é um problema grave que eu vejo que com o projeto de vida, ele pode diminuir bastante esse tipo de pensamento. Você vai acordar os 7 dias da semana amando o que você faz, né? Gostando daquilo, dando o seu melhor, cuidando de pessoas. Isso afeta, no meu ver, o desenvolvimento do país. Quanto mais pessoas felizes no trabalho, mais o trabalho ele ajuda no crescimento do país. E aí, como, Arnaldo? Eu estou estudando agora psicologia positiva na Universidade da Pensilvânia. E é esse outro lado da psicologia, que é a psicologia da felicidade, do bem-estar. E segundo algumas pesquisas feitas... Inclusive, só te cortando, o bem-estar hoje é a nova tendência, não só para os seres humanos, mas com uma questão de agregação de valor de mercado no mundo da agropecuária, no caso da pecuária. Hoje, as grandes empresas rurais, empresas agrícolas, estão priorizando investimentos no bem-estar animal, porque isso passa a ser uma exigência dos grandes mercados por qualidade, porque sabem que o estresse acaba comprometendo a qualidade da carne animal e os consumidores estão exigindo. Então, os produtores estão investindo. Tem uma reportagem interessante, né? E claro, isso a gente consegue perceber também nos seres humanos, obviamente. Uma reportagem que mostra a introdução de bolas, introdução de pequenos artefatos, onde os animais pulam para tocar e ficam mais felizes com uma cama de areia, com uma cama de serragem, e aí isso dá um conforto térmico, um banho que é colocado ali, ou seja, o bem-estar em âmbito geral, não só para o ser humano, para o mundo animal, ele é uma prioridade, ao meu ver, que se deve ter, né? Porque isso vai refletir em todos os sentidos da vida, né? Em todos os sentidos e na sociedade e no desenvolvimento do país. Então, essa prática da psicologia positiva, né? Ela fez uma pesquisa em algumas cidades e conseguiu mostrar os dados de que a felicidade, hoje em dia, ela tem que ser levada a sério para o PIB do país e do local. Então, quanto mais felizes as pessoas estão, mais o PIB aumenta. Então, vai chegar aqui no Brasil, já chegou na agropecuária esse tipo de ideia, né, esse tipo de conceito, e vai chegar em todas as áreas. Então, quando o aluno tem um projeto de vida, ele escolhe onde ele vai estar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, é um crescimento para o país. Então, é por aí que as coisas caminham num projeto de vida. E é importante que o profissional que esteja à frente do projeto de vida, não existe uma formação. Eu sou da área de letras com habilitação em língua espanhola. Mas por que será que eu fui escolhido pelo colégio para trabalhar com Era isso que eu ia te perguntar, Arnaldo. Existe algum perfil específico, ideal? Como se escolher, por exemplo, um profissional que vai trabalhar? Esse profissional tem que ter que perfil para trabalhar o projeto de vida em sala com os alunos, dentro do ambiente escolar, né? Isso porque também a gente não pode esquecer que você trabalha no ambiente escolar com os alunos, dentro da escola, mas isso reflete na família, isso reflete na realidade, no mundo real, na sociedade. Então tem que ter um perfil, eu acredito, né? Tem que ter um perfil que se encaixe, ou não. E se sim, que perfil seria esse? Eu acredito que existe um perfil, mas não seria aquele perfil de formação acadêmica ali. Mas cabe àquela pessoa que vai assumir que ela tenha desenvolvido outras habilidades fora do meio acadêmico. Tá? Como assim? A minha história foi essa. Eu entrei na faculdade, na Universidade Federal do Pará, estudei 5 anos de língua estrangeira com habilitação em língua espanhola. E ok. E aí eu fui para a sala de aula. E na sala de aula eu percebi que precisava de um pouco mais para as coisas andarem melhor. E aí eu comecei uma imersão em autoconhecimento. E eu comecei a fazer várias formações de autoconhecimento, de planejamento estratégico, de concentração,
de empreendedorismo. Então, todas essas aqui eu fui criando várias habilidades. E de saber, de ter também uma melhora na minha inteligência emocional para lidar com as situações de sala de aula. Então, eu acredito que o perfil desse profissional é esse. Ele é meio construído mais ou menos nessas bases. Tem que ser uma pessoa que tenha autoconhecimento, que seja planejador, que tenha essa habilidade, que tenha habilidade de comunicação, mas comunicação não somente de falar, mas também de saber ouvir. Tu tem que ouvir ali o que o aluno está te dizendo nas entrelinhas. Então, esse seria um perfil. Uma pessoa que tenha essas qualidades, que está em desenvolvimento, ela é uma pessoa que vai poder gerenciar melhor esse projeto de vida dos alunos. Acredito que o carisma e a referência, o professor enquanto referência, por exemplo, você estuda psicologia, estudou letras, é empreendedor, é coach, é doutor honoris causa, está estudando a psicologia na Pensilvânia. Quando o aluno sabe disso, acredito, né, ele consegue ver um espelho ali e ver no professor uma referência, né? E o carisma também, né? Porque eu aprendi na universidade que não só os conteúdos atitudinais, procedimentais, mas os conteúdos que envolvem o carisma, que envolvem a psicologia afetiva, né? Eu lembro da psicologia da educação quando eu fiz essa disciplina, e a gente via muito nos textos de Freud essa ideia de que o educador não é qualquer ser humano. Ele tem algo a mais, ele tem um diferencial, é que sente o amor. O amor se estende através da educação, né, e se manifesta dessa maneira ali quando ele está transmitindo algum conhecimento, quando ele está agregando algum valor. Você acredita nisso também, nesse perfil do trabalhador? Com certeza. Ter esse carinho, ter essa empatia com o outro e querer desenvolver o outro, ajudar o outro a crescer, a florescer, que é o que o Martin Seligman, que é o propulsor, o criador da psicologia positiva, ele tem um livro chamado Florescer. Então hoje eu me desdobro nesses estudos do florescimento humano, né? Como eu vou ajudar a pessoa a alcançar o objetivo dela e a florescer ao mesmo tempo, a crescer como ser humano. Então, perfeito. Então, esse seria um perfil em que você, que está nos vendo e nos ouvindo, se a sua escola ainda está com dúvidas, olha aí o seu profissional. Pode ser um professor de matemática que tenha esse perfil, pode ser um professor de humanas, pode ser um professor de comunicação, de linguagens. Então, é uma disciplina que está aberta, tá? E o profissional, ele não pode parar de aprender dessa área. Ele precisa expandir muito e entender também de futurismo. Daí é uma coisa que eu desenvolvo isso nos alunos, não é? Será que o caminho que você está projetando daqui a 10 anos, será que ele não vai ter mudado? E desenvolver também nos alunos o lifelong learning. O que é isso? É a flexibilidade cognitiva, é você conseguir se reinventar. Existem estudos que mostram que a geração que está vindo, essa geração que está no primeiro ano do ensino médio, eles vão ter possivelmente 2 a 3 profissões no futuro. Então, o professor de projeto de vida, ele tem que mostrar esses novos caminhos, estudar o que está sendo desenvolvido, o que está sendo criado agora e apresentar para o aluno. É muito mais fácil você escolher quando você tem muitas opções. Então, é certo que o aluno é bom passar no vestibular, mas existem outras opções. Tem aquele perfil de aluno e o melhor do projeto de vida, respeite a história do seu aluno. Honrar e respeitar a história do aluno é imprescindível para o sucesso do projeto de vida. Você vai ver onde ele quer e você vai testando ali, fazendo perguntas norteadoras no processo e vai testando para ver se está frágil aquele desejo do aluno, aquele sonho. Então você vai provocando, você provoca o aluno, você traz o autoconhecimento e aí está o desafio. Está o desafio, porque muitas vezes nós, como professores de projeto de vida, podemos ser
mal interpretados, tanto pelo aluno como também pelos pais. Porque nós vamos profundamente ali na vida do aluno, nós vamos descobrindo algumas coisas, e aí tu precisa de uma equipe por trás. Tem um psicólogo, tem a coordenação, eles precisam estar atentos ao que você está fazendo dentro de sala de aula, porque as demandas vão chegar até eles. Então, se você percebe ali uma dificuldade do aluno, é bom. Eu sempre estou conversando com o psicólogo, conversando com a coordenação, eu estou dando esse feedback. Eu sei o meu limite. E eu sei que eu preciso de outros colegas ao meu redor, me dando apoio para o meu trabalho funcionar. Eu preciso conversar com os professores, preciso ouvir o que os professores estão falando daqueles alunos. Porque no projeto de vida a gente tem várias técnicas, vários testes de autoconhecimento. A primeira coisa que acontece em alguns roteiros de projeto de vida são testes para o aluno descobrir como ele estuda, qual é o perfil dele como estudante. E aí ele pode interpretar como que você está menosprezando ele, porque ele descobre no perfil dele, naquele teste que cientificamente, aquela ferramenta cientificamente testada, ele descobre que ele não está tão bem como estudante. E aí ele fica com vergonha, com receio. E aí tu precisa conversar com o aluno. Às vezes ele não vai querer conversar com você, ele vai ficar com vergonha, mas aí tu chama uma equipe. E aí tu chama também os pais. Tem que chamar os pais para explicar qual é o teu objetivo. Que objetivo? Você descobriu que você hoje é assim. Para onde você quer ir, você precisa ser como? Você não precisa melhorar? Então você precisa chegar aqui agora. Vamos junto? Só que às vezes o aluno ele não vai ter a maturidade para entender isso. Fica muito introspectivo, né? E às vezes não se abre, não se permite, né? Na verdade é essa. Para despertar esses sonhos, permitir essa maior flexibilidade cognitiva, como você falou, o que trabalhar, né? Existem objetos do conhecimento, existem temáticas, conteúdos específicos para trabalhar dentro do projeto de vida? Primeira coisa para alcançar esse objetivo é aquele primeiro ponto, não ver como uma disciplina. Você não vai ficar reprovado. É o que eu escuto dos alunos, para poder romper ali aquele pensamento um pouco negativo do aluno em parte do seu projeto de vida. Então não veja como disciplina, não vale 10, não vale 8, vale 5, vale a sua vida apenas. Essa é a primeira parte. A segunda parte, para que ele não veja como disciplina, será desconstruir o ambiente escolar como está desenhado hoje. Aquela sala, filas indianas, o professor centralizado junto com o quadro. Esse daí é o segundo passo para as coisas funcionarem melhor. O outro passo é as ferramentas, as técnicas de autoconhecimento e deixar bem claro, quando você vai aplicar aquela técnica, qual é o objetivo dela. E o seguinte passo nesse processo são as dinâmicas em grupo, as resistências lá, o quebra-gelo que a gente chama, né? Para esse autoconhecimento. E aí vem os temas, aí você vai trabalhando temas sociais, temas pessoais, temas profissionais e trazer também, como eu digo, é uma equipe. Você pode contar com a participação de outras pessoas. Ultimamente nós estávamos falando sobre como aproveitar, olha aí, Franco, como aproveitar as oportunidades que estão fora do ensino médio. Então tem esse ensino médio que nós conhecemos há muito tempo, mas existem outras oportunidades. Então você ter pessoas que vivem outras oportunidades, certo, levar para a turma, nossa, muda demais o comportamento da turma. Os alunos ficam mais interessados e vão entendendo. Então, você precisa ter uma visão macro do que você tem à mão ali, para o aluno se sentir entusiasmado. Então, por isso que é interessante, esse trabalho começa lá no fundamental, lá no 8º ano, 9º ano, para ir amadurecendo o jovem. Porque ele vai chegar à escola, o que tem de novo no ensino médio? Aí ele vai pegar uma turma, um momento de projeto de vida que é igual à aula que ele acabou de ter de matemática, de português,
Aí ele vai dizer, não tem nada de novo. E ele não se abre ao processo. Então, uma sala mais personalizada, buscar ambientes alternativos de encontros é um caminho bem interessante para colocar Quebrar, né? Dar uma quebrada na estrutura, dar uma quebrada não só na estrutura física, mas não ter, na verdade, né? Acho que acredito que não tenha, né? Uma estrutura avaliativa, Sim. né? Sim. Eu vou avaliar o seguinte, né? Como a gente vai avaliar esse processo? Os alunos estamos coletando dados de autoconhecimento, de projeção de futuro, e esses dados nós vamos organizar em um portfólio pessoal. Então, nós estamos tirando o que está na mente do aluno, nós vamos colocar aqui numa folha. Muito bom, interessante isso, diferente já, E né? aí ele vai poder ver. E aí é interessante que ele vai colocar uma data. E daqui a um ano ele vai poder observar o que mudou na vida dele. E aí ele vai ter um mapa, um GPS mesmo, né? Eu digo que o projeto de vida, tu tá preparando ali, tu tá coletando os dados, as localizações do GPS da vida daquele indivíduo. E ele vai olhar no futuro e verificar se ele alcançou, se não, se mudou a perspectiva e deixar bem claro que essa projeção de futuro, ela pode sofrer mudanças. Mas que o que não pode mudar é a vontade dele sonhar. Nunca. Arnaldo, o que tu estás observando com essa experiência que você está tendo, né? Está tendo agora no momento com o projeto de vida? Está te surpreendendo? Está te entusiasmando? O que tu estás observando? O que tu estás colhendo como resultado, não só pessoal, não só social, não só profissional, para você? O que você está colhendo com essa experiência aí, trabalhando com o projeto de vida? Bom, a cada semana, a cada encontro, nós temos várias descobertas. E o que me deixa mais surpreso é que os alunos estão evoluindo. Tem aquele aluno que ele chega na aula ali, nossa, aí aguarda aquele momento para poder compartilhar algo. Porém, o que faz os outros não participarem tanto é porque a fala ela deve ser a mesma em todo o colégio. Então, uma dica que eu dou para os colégios é que desde a portaria até a coordenação, passando pelos professores, todo mundo tem que entender o que é projeto de vida. E tem que sair da escola também para os pais, porque fica um pouco mais difícil para o professor, para o facilitador desse processo, quando você puxa somente para o lado. E aí acabou aquele momento, a vida acaba, tem aquela pausa ali daquele momento de autoconhecimento, de motivação, de entusiasmo. E aí, quando ele sai daquele momento, ele encontra ali pessoas que não vão apoiá-lo. Esse é um desafio. Então, me surpreende a carência dos alunos em encontrar pessoas como eu que veem um futuro positivo. Então, quando eu converso sobre um tema, quando eu mostro algo novo, ele diz, nossa, tio, o senhor acredita que isso vai acontecer? Eu falei, eu acredito. Eu acredito que nós vamos ser muito felizes. Eu acredito que você vai ser um profissional extremamente curioso e bondoso com os meus filhos. Eu vejo que eu estou preparando os profissionais que vão cuidar dos meus filhos e dos meus netos. Então, olha que interessante nós temos aí. Olha a habilidade que eu estou construindo aqui, um futuro para as pessoas que virão depois de mim. Então, é interessante quando os alunos encontram pessoas assim como eu, que motivam o aluno, que diz que eles podem sonhar. E eu até parafraseio a frase do Eduardo Galeano, que ele diz assim, é um escritor uruguaio que não está mais aqui entre nós. Que escreveu As Veias Abertas da América Latina. Sim, ele diz assim, olha... Sociólogo, né? Sociólogo. Ele diz assim, você sabe para que serve a utopia? Ela serve para nos movimentar. A cada vez que você sonha, você se aproxima 10 passos dela e ela se distancia 10 passos mais de você. E isso mostra que nós devemos estar sempre em movimento. Então é isso que eu acredito.
que sonhar, que projetar a vida é muito importante para movimentar o mundo. Movimentar o mundo, o sonho emociona, né? Ouvindo você falar, até me arrepio um pouquinho, porque eu acho que o sonho, ele é como você disse, o motor para buscas profissionais, sociais, pessoais. Eu acho que isso não deve parar nunca, porque lá na frente, quando você pensar que atingiu, né, o que você já quer, você ainda está buscando. Eu sempre digo para os alunos o seguinte, a gente às vezes precisa dar um passo atrás para depois dar 10 na frente. E eu observo essa questão dos sonhos, da empolgação com o que é novo. Minha filha, por exemplo, hoje tem uma disciplina na escola chamada inteligência emocional. E ela chega falando, chega empolgada, diz como é que foi a aula. E eu percebo que isso é motivador para ela e que ela quer ir para a aula, que ela não quer perder, ela quer assistir. Então isso já a gente consegue perceber que surte um efeito, um resultado positivo. Então é interessante sempre a escola estar se movimentando em busca do algo novo, do algo diferente e quebrar com esse gelo. Arnaldo, eu queria pedir para você aí, se a gente de repente tem mais alguma coisa para comentar, que você possa de repente fazer um resumo aí do que a gente conversou, então do projeto de vida em si, algo que você queira destacar em relação a essa temática para a gente ir se encaminhando, né, para as considerações finais. Franco, é o seguinte, uma das últimas falas seria assim, acreditar que funciona, ser positivo, ser uma pessoa otimista com esse novo ensino médio. Eu acredito que vai funcionar, que nós somos capazes, nós estamos vivendo esse momento de transformação, que nós podemos fazer valer a pena esse momento para nós, para os nossos filhos e para os nossos netos. A segunda coisa que eu tenho a dizer é que é um movimento de todos. Escola, o professor, a família. E a sociedade. A sociedade, todos nós devemos saber que os nossos alunos estão em uma formação importantíssima e devemos respeitar. Porque pode acontecer o seguinte, às vezes da família interferir no projeto de vida do aluno e aquele aluno viver um projeto do pai ou da mãe, não um projeto de vida dele. Isso aí pode ser um desafio. E para finalizar, eu vou trazer uma frase que eu estou compartilhando. Sempre tem uma frase que eu começo minhas aulas. E a dessa semana foi a seguinte. A lagarta, ela não precisa de um milagre para virar uma borboleta. A lagarta precisa de um processo. Então, hoje em dia nós vivemos esse momento de querer tudo de forma imediata, de forma logo. O aluno ele acha que ele vai entrar no projeto de vida, já está ali por um passe de mágica, por um milagre. No outro dia ele já tem um projeto de vida, já descobriu o que ele quer, já sabe o que ele vai fazer de diferente na sociedade. Não, é um processo. Então, eu digo a você, aos nossos ouvintes, valorize os processos. Durante a nossa vida aqui nós vamos estar cheios de processos. E esteja sempre fazendo um esforço extra para tudo que você quer na sua vida. E tendo uma atitude mental positiva em relação aos desafios. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de encerrar o nosso bate-papo. Se você tiver uma dúvida, ou o nosso ouvinte tiver uma dúvida, pode entrar em contato, que eu ficaria bem feliz em ajudá-lo a desenvolver o Pode divulgar, Arnaldo, seu contato, suas redes sociais. E antes de você divulgar, eu queria complementar para não perder o sentido. A tua frase, eu queria deixar também uma frase aqui que complementa essa ideia. Eu acredito no seguinte: a ousadia do fazer abre o caminho do possível. A ousadia do fazer abre o caminho do possível. Fique à vontade, divulgue aí seu contato, suas redes sociais. Vamos lá. Instagram, Sacadas de Educador. Ali tem conteúdos do meu podcast também que eu tenho de espanhol. E aí eu compartilho um pouco da minha rotina, de algumas falas que eu encontro, algumas dicas. E você pode entrar em contato lá no Instagram, Sacadas de Educador.
E no podcast, é Fluência em Espanhol. Você quer saber um pouco mais de conteúdos, de curiosidades da língua espanhola. E eu vou estar falando também do Brasil em espanhol para a audiência que está fora do país. Então esse é o contato. Agradeço o convite. É uma honra poder falar de desenvolvimento pessoal, que é o projeto de vida, e de crescimento, e eu ajudo todo mundo a florescer, a se reinventar. É isso aí. Muito bem, muito obrigado, professor Arnaldo, pelo tempo, pela disponibilidade, pela paciência, por ter proporcionado esse momento de conhecimento, né, de orientação, de informação sobre o projeto de vida. O convite também fica aberto para outros momentos, para outros debates, que a gente pode discutir qualquer tema relacionado à educação aqui no Educast Mais. O nosso canal agradece aos ouvintes, seguidores, a galera que curte, compartilha também. A gente agradece quem está aí com a gente no Educast Mais e até a próxima temática, se Deus quiser. Arnaldo, muito obrigado, valeu e até a próxima. Valeu, legal. Valeu, galera.